Alô, alô! Aqui para falar das novidades da semana no nosso à la carte. Filmes muito originais. Vou começar com um que tem um roteiro realmente sensacional. Com as Horas Contadas. O título original desse filme é DOA, Dead on Arrival, Morto ao Chegar. Foi traduzido com As Horas Contadas, que também não está errado, mas o DOA, né? Um filme que chama DOA, DOA em inglês, chama atenção, né? Criativo. E o roteiro, pensa só, esse cara é um cara que tem uma vida normal, um contador, que tá com o casamento marcado, antes de se casar, vai passar uma semana, vamos dizer assim, lá, uma baladinha, uma despedida de solteiro em São Francisco, à noite ele vai num bar, bebe pra caramba, no dia seguinte ele acorda se sentindo super mal, e faz isso não é só ressaca, é mais alguma coisa, vai no médico e descobre que ele foi envenenado, e por um veneno assim terrível que não tem antídoto. E o médico diz para ele que ele deve ter no máximo 5 dias de vida. Ele então decide que ele tem que descobrir quem foi que envenenou e por quê. Olha que originalidade na ideia. Eu acho que nunca antes um filme tinha tido um personagem que ao mesmo tempo é o detetive e a vítima. Só faltava ele também ser o assassino, né? Aí não dava. Mas enfim, é um roteiro muito original, o filme é espetacularmente bem dirigido, Edmund O'Brien, um ator que fez muitos filmes, mas nunca foi ali, né, número 1 de Hollywood, tá excelente. Você vai conhecer algumas outras caras que sempre faziam esses filmes Bs, é um filme de um orçamento mais modesto, mas que ficou tão bacana, que fez tanto sucesso, que acabou influenciando, existem várias outras versões desse roteiro. Os produtores desse filme bobearam e o filme acabou caindo em domínio público, e por isso o roteiro ficou à disposição e teve várias versões. Teve uma versão nos anos 90 muito boa também, com o Dennis Quaid. Enfim, super história, muito bem amarrada, que vai te surpreender. Assista que vale a pena, com As Horas Contadas. Agora, o segundo filme do Peter Greenaway, que a gente vai trazer para vocês. Na semana passada a gente trouxe o Bebê Santo de Macon, essa semana A Última Tempestade. Como eu comentei, Peter Greenaway é um cineasta que na segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90, mais ou menos até o final dos anos 90, cada filme que ele fazia era um evento. Nós, cinéfilos, aguardávamos com ansiedade. Hoje ele já não é mais tão conhecido, a carreira dele a partir dos anos 2000, ele fez uns filmes muito esquisitos e acabou, acho que, perdendo os seus financiadores. Mas nos anos 80 e 90, filme do Peter Greenaway era disputado pelas distribuidoras independentes, todo mundo queria ver, quando tinha sessão na mostra era lotada, enfim. E ele fazia um cinema que tinha uma característica, eu diria assim, sem medo de exagero, que ele, de certa maneira, era como um Quentin Tarantino hoje em dia. Era um cineasta que a gente esperava um tipo de filme e ele entregava. Filmes sempre grandiosos, com direção de arte extraordinária, com trilha sonora grandiosa, com alguns atores importantes e sempre histórias que, de alguma maneira, eram provocantes, polêmicas, enfim. Aqui, em A Última Tempestade, ele parte de uma obra de Shakespeare, A Tempestade, para fazer então esse filme, que fala desse mago que está aposentado, vivendo nessa ilha, exilado, e que aí a filha dele, jovem, muito bonita, ele descobre que está namorando, está encantada pelo filho do maior inimigo dele, o responsável por ele, inclusive, estar exilado nesta ilha, e ele decide então aproveitar esse romance para se vingar do seu inimigo. O elenco tem John Gielgud, um dos grandes atores ingleses, tem Erla Josephson, ator que fez muitos filmes do Bergman, tem Michel Blanc, ator francês que está bem novo aqui no filme, e também Isabelle Pasco, que tinha feito recentemente Roseline e os Leões, que tinha sido um filme que encantou os cinéfilos do mundo inteiro. Aqui ela faz a filha do mago. Vale a pena, um filme lindo de assistir, impactante e um pouquinho polêmico do grande Peter Greenaway. A Última Tempestade. Um filme da Índia, A Rainha Bandida, é um filme dos anos 90, teve uma carreira internacional grande, no Brasil saiu apenas em DVD, que a gente está recuperando para vocês. É inspirado na história real dessa mulher, que era uma espécie de Robin Hood de saias, que durante 5 anos cometeu uma série de assaltos na Índia, era perseguida pela polícia e que nunca a conseguia prender. Ela se tornou uma lenda na época, acabou sendo presa, ficou muitos anos presa, e a gente vai acompanhar então essa história. O filme foi muito polêmico na Índia, terminou sendo proibido por causa das cenas de violência, de sexo, e a personagem real, a mulher sobre o qual o filme se inspira, não gostou e quis proibir o filme também. Enfim, o filme causou polêmica, mas foi exibido em todo o mundo, participou de muitos festivais e na época ficou muito tempo em cartaz nos cinemas. A Rainha Bandida.
Agora, o filme delícia da semana. Os melhores anos de uma vida, de 2019, que estreou nos cinemas aqui no Brasil em 2020, naquele período de pandemia, portanto, infelizmente, não ficou muito tempo nos cinemas, e que a gente está trazendo aqui para vocês. O filme é uma continuação, 50 anos depois, daquele clássico filme Um Homem e uma Mulher, que ganhou o prêmio em Cannes, que tornou Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée ídolos e ícones do romantismo, que tem aquela trilha sonora do Francis Lay absolutamente inesquecível. Mesmo quem não viu o filme conhece, vai tocar aí um pedacinho para vocês. Pois bem, a história aqui, a gente tem o personagem Jean-Louis Trintignant, que está bastante idoso, ele está idoso na vida real mesmo, e está numa espécie de asilo. E aí vão acontecer algumas coisas e o Claude Lelouch, de maneira genial, utiliza algumas cenas do filme de 50 anos atrás como se fosse as memórias do personagem. Então é uma maneira muito criativa, né, de usar alguns trechos do filme clássico O Homem e uma Mulher nos dias de hoje. É um filme sobre o amor, é um filme sobre o carinho, é um filme sobre a memória, é um filme sobre o cinema, mais do que tudo. Tem uma cena que vai acontecer numa praia com um policial que é absolutamente genial, porque é a metalinguagem da metalinguagem. Não vou contar, assista. É um filme delicioso, um filme prazeroso de assistir, os melhores anos de uma vida. Que programação, fala a verdade. Monte seu cardápio, tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso à la carte.